Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, bom dia, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Deixa aí a sua curtida, eu vejo que às vezes diminui um pouquinho a quantidade de curtidas, às vezes diminui um pouquinho a quantidade de visualizações. Não que eu queira as visualizações, mas é por meio das visualizações que eu acabo acompanhando um pouco do volume, né, de pessoas, se elas estão realmente acompanhando ou não. Então vamos lá, não vamos desanimar, tá bom? Nós estamos hoje em Êxodo, vamos ler o capítulo 21 e 22, leremos o Salmo 36 e o capítulo 8 de Marcos. Está bem? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te damos graças mais uma vez por podermos ler a tua palavra, por podermos receber a instrução do Senhor e pedimos que o Senhor nos dê clareza de entendimento daquilo que vamos ler. Ó Deus, nós não estamos fazendo uma leitura, um estudo profundo, Pai. Estamos fazendo leituras devocionais e temos, ó Deus, a necessidade, Pai, do Teu Santo Espírito de esclarecer para nossa mente, para o nosso coração, a Tua vontade, Senhor, na escrita desses textos. Sem dúvida, um estudo mais profundo seria é imprescindível para a nossa vida. Mas o nosso propósito tem sido buscar ter um conhecimento geral e diário da Tua palavra. Então nos ajuda, Senhor, apesar de não nos aprofundarmos tanto em cada um dos pontos, dos versículos, nos ajuda, Senhor, a nos alimentarmos, ó Deus, a sermos alimentados pela Tua santa, poderosa, bendita e inerrante palavra do Senhor. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Meus queridos, a gente está começando aqui uma fase do texto de Êxodo que é uma fase mais difícil, mais complexa. Leis vão ser descritas aqui e a interpretação de leis não é a coisa mais fácil de se fazer, né? Então, como eu disse na oração, meu pedido a Deus é que Ele nos ajude a compreender essas coisas de uma maneira que seja transformadora na nossa vida, que venha nos trazer maior conhecimento da santidade de Deus, da pureza de Deus, da justiça de Deus, né? E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque quando a gente lê as Escrituras com as lentes do nosso tempo, das nossas leis, das ideologias que permeiam o nosso tempo, a nossa sociedade neste momento, se a gente lê a Bíblia com tudo isso, com toda essa bagagem, a gente vai acabar falhando na interpretação e vamos até estranhar muitas coisas, né? Quem faz a leitura bíblica com as lentes do seu tempo, inclusive chegará a, a conclusões de que Deus era um Deus mau, perverso, injusto, que não se importava com o bem-estar das pessoas. E não há nada mais errado do que isso, né? Agora, o problema não está em Deus, isso precisa ficar claro. O problema está em nós, na nossa dureza de coração, naquilo que está no âmago da nossa vida, do nosso coração, os nossos princípios e valores mais profundos que por vezes não são orientados pela palavra. Aí está o problema. Então, quando a gente se depara com a palavra de Deus, muitas coisas vão ser estranhadas, tá? Outra coisa que precisa ser dita é que, como eu já mencionei anteriormente, Deus está formando um povo, o seu povo, para viver num governo teocrático, um governo de Deus diretamente ao seu povo por meio da sua palavra, por meio das suas leis. Ok? Então, as leis que aqui estão descritas não se aplicarão
Não podem, não tem como ser aplicadas diretamente a uma nação hoje. O que nós temos que buscar é entender os princípios e os valores, entender o que essa palavra revela acerca de Deus, o que essa palavra revela acerca do caráter de Deus, dos propósitos de Deus para a humanidade. Então a gente tem que procurar ver a pureza de Deus, a justiça de Deus em tudo isso, o amor de Deus na lei, porque a lei revela também o amor de Deus. Então temos que tomar cuidado com tudo isso, né? Há leis que são especificamente civis, como era uma nação que estava sendo formada, leis civis precisariam ser estabelecidas. Há leis no âmbito social, né, civil, social. A lei também cerimonial, tinha a ver com a adoração, como eles deveriam se comportar num ato de adoração a Deus. Né? Então a gente tem que discernir um pouco disso. Tá? Essas leis cerimoniais, elas apontam para a adoração. Portanto, a gente tem que olhar do ponto de vista bíblico como um todo, né, aquilo que se aplica ou prenuncia algo que tem a ver com a obra de Cristo, consumada na cruz do Calvário. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Tá? Lei civil, lei cerimonial e as leis morais. O que são as leis morais? São as leis que dizem respeito a como nós devemos ser, agir, nos comportar, fazer, né? Nos nossos relacionamentos. Então, lei civil, lei moral, lei cerimonial. Muitos teólogos vão dizer o seguinte, que as leis civis se aplicavam apenas a Israel e não tem nada a ver com o tempo de hoje. De certa forma, é isso mesmo, porque o Brasil não é regido pela lei civil estabelecida por Deus, né? Da mesma forma, vão dizer em relação às leis cerimoniais. Elas apontam para Cristo, portanto, não tem como a gente cumprir. Né? Cristo já cumpriu. Então, sem dúvida, em certa medida é isso mesmo. E as leis morais valem para nós até hoje. Ou seja, aquilo que Deus quer de nós, o que Ele quer que nós sejamos. Então, isso ainda vale. Só que fazer essa distinção em 3 partes é boa por uma questão didática, mas ela não é tão simples de se fazer à medida que a gente lê o texto. Tá bom? E eu acho que é uma visão muito reducionista essa questão de lei civil não vale mais, lei cerimonial se cumpriu em Cristo não vale mais, então a gente só fica com a lei moral. É muito simplista. O propósito de Deus não é exatamente isso. Por quê? Porque as leis civis que Deus estabeleceu podem e devem nortear as nossas ideologias políticas, os nossos pensamentos sociais. Né? Então não é que não vale, de certa forma, com certeza ele não é aplicado imediatamente, mas pode guiar os nossos pensamentos e a maneira como nós vivemos no mundo, as leis civis. Da mesma forma, as leis cerimoniais, sim, ela valia para aquele tempo, apontava para Cristo, mas o que nós podemos aprender da obra de Cristo através disso que foi estabelecido nas leis cerimoniais? Então, a gente não vai precisar, talvez, cumprir muitas, talvez a maioria delas, se não todas, mas aquilo tem valor para o nosso entendimento do Evangelho. Tá? E a questão da lei moral é indiscutível, né? Os 10 mandamentos, que são um resumo da lei moral de Deus, valem para nós até hoje. Os 10, inclusive o 4º, que é do dia do Senhor, né? Então, gente, eu estou fazendo toda essa introdução, esse vídeo vai ficar longuíssimo, assista ele em 2, 3 partes aí, tá bom? Espero não atrapalhar demais o seu dia com tudo isso. Essa introdução é necessária, por quê? Porque a gente vai entrar nessa sessão de Êxodo que fala muito de leis, vai vir Levítico depois que tem um monte de leis,
vai vir Números, que também tem, embora seja uma questão mais histórica, mas também, né, de certa forma toca nesses pontos, e Deuteronômio, que é a repetição das leis. Então, assim, a gente vai entrar numa sessão longa em que a gente vai ter esses desafios pela frente. Tá certo? Então vamos lá, depois de toda essa introdução. Sim, e aí finalmente, né, só para fechar a introdução, tudo isso significa que é tão complexo, é tão difícil, é tão difícil e complexo, mas nós temos que buscar na leitura bíblica encontrar os princípios, aquilo que é essencial para nortear a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, o nosso relacionamento com Deus, a nossa concepção do Evangelho, certo? E eu não sei se eu vou conseguir fazer isso de forma completa. Acho que não. Não fiz até agora nas leituras que fizemos até hoje, né? Dificilmente farei. Então é um disclaimer aí para dizer para você que a gente tem coisas que numa leitura bíblica diária a gente não vai pegar. A gente vai pegar se a gente fizer um estudo aprofundado, tá bom? Inclusive eu estou pensando ainda, estou idealizando aí, talvez a gente fazer uma live, talvez até mensal, uma por mês só no máximo, tentando tirar dúvidas, né? Então eu pegar as perguntas que forem sendo feitas ao longo dos vídeos e aí um dia marcar uma live, um dia, um horário, e quem puder entra ao vivo, né, comigo. Não digo pessoalmente, até pode ser também, a gente pode combinar alguma coisa assim, que tem alguns sistemas aí que dá para fazer até conversa e tal, todo mundo aparece, assim, alguns aparecendo e tal, dá pra gente pensar numa coisa assim, mas a ideia seria eu pegar essas perguntas no chat, que fica aí embaixo nos comentários em cada vídeo, pegar essas perguntas e responder elas ao vivo, né? Eu, lógico, precisaria ter as perguntas antes para eu poder dar uma estudada, né? Então, mas estou só pensando, tá? Se você acha legal essa ideia, deixa aí nos comentários aí que eu quero ouvir a sua opinião. Mas vamos sem demora à nossa leitura bíblica. Sem demora não, porque a gente já demorou demais, né? Vamos lá. São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre, de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta. E o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, esta não ficará livre, como ficam livres os escravos homens. Se ela não agradar o seu senhor, que se comprometeu a casar com ela, ele terá de permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, deverá tratá-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça, sem ter de pagar nada. Essa questão da escravidão é uma questão muitíssimo delicada, que choca a gente por conta da gente viver num tempo completamente diferente, em que isso não existe, pelo menos não existe de forma legal, né? Essa questão da escravidão dentro do povo de Israel sempre teve a ver com dívida. Quer dizer, as pessoas tinham dívidas e não tinham como pagar, então elas se vendiam como escravas. Ou, como diz aqui do versículo 7 em diante, vendiam sua filha, o seu filho como escravo.
Então, isso aqui é uma maneira de preservar a integridade daqueles que se vendem como escravos, como servos, né? A integridade física, moral, e também preservar a propriedade, né? E, e a vida econômica, financeira daquele que tem posses. Então, veja, aqui no caso do homem, ele deveria trabalhar por 6 anos e no 7º seria livre. Agora, cabia a ele, se caso durante esses 6 anos ele viesse a receber esposa, filhos, cabia a ele o compromisso de ver o que é melhor. E o melhor, acredito, seria, né, se voltar para sua mulher, para os seus filhos, permanecer ali, abrir mão da sua liberdade. Então, essa era uma maneira de preservar, né? Agora, se ele quisesse ir livre, ninguém poderia impedi-lo, né? Veja, Deus não está incentivando o divórcio. Deus está aqui ajustando as coisas para que aquele homem tenha garantido tanto o seu direito à liberdade, como tenha garantido também a sua sobrevivência, porque se ele decidir não ser livre e ficar com sua mulher e seus filhos, o seu dono não pode maltratá-lo. Aliás, a violência de forma gratuita nunca foi permitida por Deus, ou seja, se ele decidir continuar como escravo, a subsistência dele é garantida, o dono dele precisa mantê-lo, precisa sustentá-lo, né? E bem como a mulher e os filhos. Ou seja, se o dono, né, do escravo, que tem uma dívida com ele, portanto, por 6 anos é seu escravo, pretende abrir mão do trabalho daquele homem porque pagou a sua dívida depois de 6 anos, então ele deveria não dar uma mulher para ele. Não dar filho, né, não permitir que ele tenha filhos. Não dando uma mulher, claro. Então, enfim, toda uma conjuntura que a gente precisa analisar com cuidado, pensar em detalhes para a gente. E isso aqui, daqui para frente, talvez seja até bastante comum, tá? Então, pare e pense. Não se revolta imediatamente, tá? Faça perguntas, pense. Se for o caso, coloque perguntas aí no chat. Eu vou tentando responder. Ou guardo para essa live, né? Para poder responder. Tá bom? Então, vamos lá. Tô indo com calma aqui, mas eu vou precisar avançar mais rapidamente, tá bom? Versículo 12. Quem ferir um homem de modo que este venha a morrer, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, você deve tirá-lo até mesmo do meu altar, para que seja morto. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado tendo esse alguém ainda em seu poder, será morto. Quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe será morto. Se 2 brigarem e um ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e o ferido não morrer, mas ficar de cama, se ele se levantar outra vez e andar fora, apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará com que seja completamente curado. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com um bordão e o ferido morrer logo, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, o dono não será punido, porque o escravo é propriedade sua. A questão da escravidão, difícil aqui. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé.
queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho de seu escravo ou o olho da sua escrava e inutilizar o olho, deverá deixar o escravo ir livre, como pagamento pelo olho. Tá vendo? O dono do escravo não poderia ferir, né, gratuitamente, não poderia. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo doente. Então, os direitos eram preservados, né? A violência não poderia ser impune, né? Tudo isso deveria ser tratado, né? Agora, a questão da propriedade, né, do escravo, isso precisaria ser mantido também, né? Então, as leis elas visam a preservação da vida do escravo, mas também dos direitos de propriedade do dono, né? Veja, isso aqui não é uma apologética, uma defesa à escravidão, por favor. Não, nada disso, nada disso. Estamos apenas tentando ler as escrituras tentando, porque é muito difícil fazer isso, tentando ler as escrituras a partir da ótica daquele tempo. Tá? A responsabilidade dos donos de animais. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, fazendo com que morra, o boi será apedrejado e a carne dele não será comida. Mas o dono do boi será absolvido. Então, o boi chifrando o homem ou a mulher, matando o homem ou a mulher, o boi será apedrejado, não poderá ser comido e o dono será absolvido. Mas se o boi já antes costumava chifrar e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e também morto o seu dono. Também será morto o seu dono. Quer dizer, ele tem responsabilidade porque ele sabia que aquele boi chifrava. Se lhe for exigido o resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Claro, não é pela pessoa. Existiam os juízes. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o senhor deles receberá um pagamento de 360 gramas de prata, e o boi será apedrejado. Em todo caso, o boi se lasca, porque ele não tinha que ter matado os seres humanos. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará o valor do animal, pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Então, olha, você fez um buraco, você deixou o buraco aberto, a responsabilidade é sua. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi já antes costumava chifrar e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o boi morto será seu. Muito bem, capítulo 22. Leis a respeito da propriedade. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Então, olha só, o que furtou, ele não poderia pagar o valor equivalente àquilo que foi furtado. Ele teria que pagar 5 ou 4 vezes mais. Se um ladrão, olha só como as coisas são, né? Leis que visam proteger a propriedade das pessoas. Isso é bíblico. Desde a questão da escravidão e agora a questão de animais. Não defenda a escravidão, mas esse é o princípio de proteção da propriedade. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Olha só, tem alguém arrombando a sua casa e aquele homem é ferido por alguém da sua casa,
Quem o feriu não será culpado de sangue. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado de sangue. Quer dizer, durante o dia, o ladrão não poderia ser morto. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Vendido como escravo mesmo. E o preço do pagamento vai ser daquele que ele roubou, de quem ele roubou. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo, numa vinha e o largar para comer um campo de outra pessoa, assim, pagará com o melhor do seu próprio campo e da sua vinha. Tá? Então, se você levar seus animais para comer no campo do outro, você vai ter que pagar com o melhor do que é seu. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir os feixes de cereal colhido, ou a plantação que já estiver madura, ou o campo todo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Então, leis ambientais aí, leis para proteger também aquilo que foi produzido pela terra, né? Cuidado aí com fogo. Não tinha bombeiro, né? Então não tinha, não sei como é que eles faziam para apagar o fogo, né? Mas enfim, se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado àquele que o recebeu, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Olha só. O ladrão paga o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Porque o ladrão poderia pegar aquelas coisas, deixar na casa de alguém e sumir. Então o dono daquela casa iria ter que prestar contas aos juízes, para ser verificado se não foi ele quem roubou. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi, de jumento, de ovelhas, de roupas, de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, isso é meu, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Quer dizer, isso aqui evitava a litigância de má-fé, que é o que acontece hoje em dia. Tem processos legais que as pessoas movem uma contra a outra, só que se essa que moveu a ação perder, ela não paga nada para a outra. Se a primeira falou que essa daqui fez uma coisa errada e quer uma indenização, e for provado que esse aqui estava mentindo, tem casos em que este aqui não paga nada para o outro. Então, isso aqui evita a litigância de má-fé. Quer dizer, se for percebido, né, que esse aqui falou, isso é meu, e não era, vai ter que pagar o dobro para o outro. Se alguém der ao seu próximo um animal para que tome conta dele, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e este morrer, ficar aleijado ou for afugentado sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato o animal tiver sido furtado, terá de pagá-lo ao seu dono. Se for dilacerado, trará o que restou em testemunho disso e não pagará o animal dilacerado. Enfim, é difícil comentar todas as leis aqui, senão vai ficar muito longo. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, aquele que pediu emprestado terá de pagá-lo ao seu dono. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Leis civis e religiosas. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não foi prometida em casamento e tiver relações com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher.
Se o pai dela definitivamente não quiser dar-lhe a moça em casamento, aquele que a seduziu pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. Gente, essa lei aqui é controversa. Até um pastor, nem vou dizer o nome dele aí, que foi expulso da Convenção Batista, não sei se foi no passado ou no retrasado, falou que era uma lei injusta porque obrigava a mulher, a menina virgem, a se casar com o cara que a estuprou. E parece estranho mesmo. Eu entendo que parece estranho. Porém, a gente tem que ver o seguinte: uma mulher, naqueles dias, que já tivesse sido estuprada, que já tivesse tido relações com outros homens, ela teria muita dificuldade em encontrar alguém para se casar com ela. Hoje não, hoje é diferente, hoje não importa, as pessoas não estão nem aí se a menina era virgem, se a menina já tinha tido relação com trocentos caras. O cara gostou, ele vai em casa e não se importa com isso. Né? É uma pena a gente chegar nesse ponto, mas esse é o nosso tempo. Nesse período aqui, era uma lei de proteção à mulher, de que ela tivesse alguém para sustentá-la. Aquele cara que cometeu uma violência contra ela deveria sustentar. Ah, mas seria um casamento infeliz. Mas o que se tem em vista, né, é aqui a preservação da vida dela, a subsistência dela. É difícil a gente compreender essas coisas, mas é por aí que a gente tem que olhar. Deus estava aqui protegendo aquela mulher, porque ela seria uma mulher desprezada, deixada de lado. Né? O pai poderia até ter o direito de não vou dar essa moça em casamento para esse traste. Ele poderia fazer isso, mas isso não isentaria o dever do cara que cometeu o estupro a pagar o dote dela. Ele deveria pagar o dote dela. E o pai, se tivesse posses, teria que sustentá-la. E muito provavelmente ela seria sozinha para o resto da vida. Então temos que ter cuidado na interpretação bíblica. A gente não pode ser irresponsável, né? É claro, eu já cometi, provavelmente ainda cometerei, talvez eu até esteja cometendo erros de interpretação, né? Eu não sou infalível na minha interpretação, mas eu sei que a Bíblia é infalível e a gente tem que procurar ver a Bíblia como a verdade, como a palavra de Deus inerrante. E se a gente está duvidando, se a gente está com alguma questão, ainda não ficou claro, é porque nós ainda temos limitações, não porque a Bíblia tenha falhado, não porque a palavra de Deus tenha falhado. Bom, então não confie nas minhas interpretações, confie na palavra de Deus. Versículo 18. A feiticeira você não deixará viver. Quem tiver coito com animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não maltrate o estrangeiro, nem o oprima, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Não maltratem as viúvas, nem os órfãos. Se de algum modo os maltratarem e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e eu matarei vocês à espada. E as suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Aqui a gente vai ver muitas leis sobre isso. O estrangeiro, a viúva e o órfão. Um destaque aqui. As leis de Deus sempre visam atender de modo muito especial aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade. Tá? É o caso do estrangeiro, é o caso da viúva, é o caso do órfão, é o caso da mulher estuprada, que a gente acabou de ver aqui acima, é o caso dos escravos, leis de proteção à vida, para garantir a integridade, a dignidade dessas pessoas. É isso que as leis de Deus fazem. Tá? Então temos cuidado aí para não
não olhar para o Antigo Testamento como se fosse um tempo em que Deus era um Deus diferente, um Deus mau. Não, de maneira nenhuma. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate com ele como um credor que impõe juros. Se você pegar o manto do seu próximo como penhor, devolva-o antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre. É a roupa do seu corpo em que ele se deitaria. Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Veja como Deus está regendo aqui leis para um povo pobre. Gente que não tinha gente de posse, mas uma grande massa de gente que não tinha dinheiro, né? Então, você emprestou o dinheiro para alguém, esse alguém do seu povo que está pegando dinheiro, pressupõe-se que ele tem muita dificuldade financeira, porque senão não pegaria emprestado, né? A mesma coisa aqui o manto, né? Se você pegar o manto do seu próximo como penhor, o que é penhor? Como garantia. Quer dizer, ele pegou, ele só tem um manto, ele só tem uma capa, ele só tem aquela roupa. Ele falou, olha, me empresta um dinheiro para eu fazer não sei o quê e fica com a minha capa aqui enquanto eu não te pago. Tá? Aí você fica com a capa. E ele levou seu dinheiro. Você não pode ficar com a capa para sempre. Se aquela capa é a capa que ele precisa para cobrir o corpo dele, para se deitar, para se aquecer, antes do pôr do sol você tem que devolver. Independente se ele devolveu ou não. Por quê? Porque Deus é, olha só, misericordioso. As leis são impressionantes. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Não demore em trazer ofertas do melhor das suas colheitas e das suas vinhas. Entregue-me o primogênito dos seus filhos. Faça o mesmo com as suas vacas e com as suas ovelhas. Deixe que a cria fique 7 dias com sua mãe, mas no 8º você a entregará a mim. Aqui não está falando de dízimo, né? É mais do que dízimo. Essa lei fala sobre as primícias. E tem muita gente que é até membro de igreja que nem dá o mínimo, que é o dízimo. Não faz nenhuma oferta. Desfruta da instrução bíblica, desfruta de um ambiente relativamente confortável, com ar-condicionado, água, luz elétrica, som. Desfruta da companhia, da amizade das pessoas, desfruta de uma série de coisas, de bênçãos espirituais. E não são capazes de colocar a mão no bolso e dar uma oferta. Então, sabe, são coisas assim que... Vocês serão homens consagrados a mim, portanto, não comam carne de animais dilacerados no campo, joguem essas carnes aos cães. Uma lei, inclusive, que visava a própria saúde, né, daquelas pessoas. Bom, hoje era o capítulo 21 e 22 de Êxodo. Foi difícil, mas conseguimos concluir a leitura de hoje. Agora vamos ao Salmo 36. É isso? Isso. Ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito planeja maldades. Detém-se em caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mal. A tua misericórdia, Senhor, chega até aos céus. Tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como grandes montanhas. Os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Olha só, tem tudo a ver com Êxodo 21, 22 e as demais leis. Tu preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia.
pois os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se de abundância na tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz vemos a luz. Estende a tua misericórdia aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não deixes que os pés dos soberbos me esmaguem, nem que a mão dos ímpios me obrigue a fugir. Tombaram os obreiros da iniquidade, foram derrubados e não conseguem mais se levantar. Pois bem, meus queridos, do versículo 1 ao 4, fala aqui do ímpio, tá? A maldade humana, o homem ímpio, do versículo 1 até o 4. E do 5 em diante, é ser exaltada a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Deus está o tempo todo cuidando da humanidade. Se não fosse a graça comum de Deus operando no mundo, nós já teríamos nos autodestruído, né? Não existiria mais humanidade. Vamos seguir agora para Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. E então mandou o povo assentar-se no chão, e pegando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram. E dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que essa geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos, não veem? Tendo ouvidos, não ouvem? Não se lembram de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: Vocês ainda não compreendem? Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, então cuspiu nos olhos do homem, e impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou
restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Palavra poderosa, eficaz, inerrante, suficiente para nos revelar quem é Deus, quem é o nosso Salvador, o que Ele faz e o que Ele requer da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço e até mais.